Olá, é um prazer falar com você. Vamos para mais um diálogo, de orientação espiritual. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e hoje eu quero falar para vocês do karma. Bom, eu falei da morte, e coloquei esse tema, e algumas pessoas me questionaram para que eu pudesse aprofundar nele. Vamos fazer uma análise bem tranquila e num contexto espiritual, tá? Espiritual. Se você for para os conhecimentos que já estão manifestados na Terra, o karma é tão bem explicado que você tem metodologia para entender o que ele é. É como eu já disse para as pessoas, bata o pé na parede e você quebra o pé. A ação é bater o pé e a reação é o pé quebrado. Então isso é o karma. O karma é a lei de ação e reação, de causa e efeito, todo esse processo que dá o equilíbrio nas nossas atividades. Se não houvesse o karma, não haveria justiça na evolução, tanto humana como de qualquer ser nesse universo. Karma não é uma lei da Terra, karma é uma lei universal. Num conceito muito mais amplo, você tem que entender o seguinte: toda ação sua é carregada de energia, ou seja, você carrega energia na ação. Toda reação do fato descarrega energia. Então, se você carregou uma energia, tem o tempo de descarregar aquela energia. É o carregamento e o descarregamento de energia. Você vai ver esse conhecimento muito profundo no hinduísmo, nos Vedas, em todo aquele conhecimento que é fenomenal. E nós temos aí justamente aquilo a que se faz, a que se paga, É um texto que é dito aí, um jargão muito antigo, que mostra para as pessoas que não é bom brincar, em fazer o mal para os outros, porque aquilo volta para você de maneira, aumentada. Não pensem vocês que o karma funciona com uma régua que você vai medir assim, matei e você morto. Não funciona assim. Roubei e você roubado. Não funciona. Existe uma contabilidade universal para calcular tudo aquilo que nós fazemos a todo momento, de maneira positiva, negativa e neutra. No que a gente chama de conhecimento aplicado, uma das melhores coisas que existe é você ser neutro. Porque no caso de você ser negativo, a neutralidade é algo melhor. Porque ser positivo é algo muito, muito raro, tá? Mesmo quando você acha que vai ajudar alguém, você pode estar atrapalhando o processo da pessoa. Quantas pessoas não tentaram tirar um mendigo da rua e simplesmente quebraram a cara? Por quê? Porque a pessoa achava que o mendigo estava numa situação ruim, que ele estava numa situação errada, que aquilo não era para ele ser vivido, e errou. Porque aquilo era para ele ser vivido, aquilo era o que ele escolheu em um nível profundo e era uma experiência que ele necessitava passar. Porém, se eu faço um pré-julgamento, que aquilo é ruim, eu trago as minhas ideias, os meus conceitos, ou seja, eu vou fazer uma ação para interromper uma outra ação e eu vou criar uma reação, que muitas vezes é catastrófica. Olha bem, as pessoas que elas costumam fazer maledicência, falar mal dos outros. Se você é uma pessoa que costuma fazer maledicência, principalmente denegrir as pessoas, deturpar as pessoas, criar situações justamente para, a gente diria assim, humilhar a pessoa de maneira a ela não poder se defender. Esse é o processo. Você acaba criando um carregamento de energia que vai muito rapidamente atrapalhar você em muitas áreas da sua vida. Aí quando a pessoa tem um problema financeiro, ela não sabe por quê, Aí quando a pessoa começa a ter um problema de saúde, ela não sabe por quê. Aí quando ela começa a ter problema na família, ela não sabe por quê. Porque a inocência é algo que todo mundo se declara a todo momento, mas ninguém lembra do que fez de ruim, só lembra do algo de bom que fez, E bom aos olhos da pessoa. O que eu posso compartilhar para vocês da minha vivência com karma é justamente coisas que eu passei e que são incríveis. Olha, eu já vi pessoas onde elas compraram algo, não pagaram, e eu vou fazer uma simetria para vocês para poder analisar os processos. Vamos supor que uma pessoa comprou algo, R$ 500, certo? E ela não conseguiu pagar. E aquilo, o bem ficou para ela. O nome ficou sujo, depois de 5 anos limpa, certo? E aí depois de muitos anos,
a pessoa perde R$ 500, mas nem R$ 1 a mais, nem um a menos. E no ato de perder, ela lembra que foi justamente aquilo ali que estava sendo equilibrado. Quem é essa pessoa? Sou eu. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, deve fazer uns 22 anos atrás, que eu comprei uma televisão e eu não consegui pagar ela. O valor que eu estou dizendo para vocês é um valor simbólico aqui para referenciar. E eu lembro que aquilo me incomodou muito, mas né, o meu nome foi para o SPC e depois eu não consegui corrigir, depois de 5 anos limpou, mas depois de 20 e tantos anos eu tive uma repercussão no que eu chamo da minha vida e eu perdi exatamente aquele valor proporcional, porque depois de anos, né, é uma proporcionalidade. E vejam bem, se lá era R$ 50, aqui é 500, porque o trem quase que, né, é 10 vezes mais. Eu lembro que eu lembrei do fato. Um trem de anos, como é que eu poderia lembrar? Mas aquilo me veio à tona justamente para que eu soubesse que estava processando um equilíbrio naquele ato de perda, para eu não me preocupar. A espiritualidade ela trabalha dessa maneira com quem realmente tem abertura. E eu não estou aqui querendo, né, dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu escuto a minha intuição. Vou contar outro fato para vocês. Tudo isso tem a ver com karma, lei de ação e reação. Para quem aceita, você bate um carro e você, se tivesse abertura espiritual, lembraria de um fato dessa vida. As pessoas questionam muito: eu não aceito karmas de vida passada. Você aceitando ou não aceitando, o que tiver de ser processado, vai ser processado, independente do seu aceite ou não aceite. O que eu disse para algumas pessoas é: vá viver a tua vida, faça o que você tem de melhor, seja uma pessoa extremamente, né, honesta, intimamente principalmente, e tente sair desse processo que a gente diz de reencarnação. Porque karma se equilibra em qualquer parte do universo. Não existe isso que você tem que pagar no planeta Terra. Se a gente tiver que resolver karma, podemos resolver em outro planeta, em outra vivência. Tem várias pessoas que já estão cansadas de viver na Terra. Esse é um fato, mas estão presas nessa roda de samsara, nesse karma que foi colocado aqui de maneira a pessoa não corrigir. Matou, morre, né? Roubou, será roubado. Esse processo é muito complexo. Então a gente tem que caminhar justamente nessa abertura espiritual. O que eu quero para a minha vida? O que é mais importante para mim? Tudo isso vai criando questionamentos para que você entenda o karma de maneira mais efetiva. Todas as dificuldades que eu passo são reflexos kármicos? Exatamente. Tudo que eu passo de bom é um reflexo do karma? Exatamente. Se eu faço coisas boas, se eu planto sementes boas, eu colho coisas boas. Se eu faço coisas negativas, se eu planto sementes ruins, eu vou colher coisas ruins. É óbvio que ninguém quer aceitar na integralidade isso. Veja bem, se eu tenho raiva de alguém, não perdoo, começa a ter um problema, por exemplo, no rim, no fígado, na vesícula, a pessoa vai entender que isso é o quê? Isso é karma. Só que está agindo em tempo real. Aí a pessoa vai dizer que não, que isso é um processo da metafísica. A metafísica toda é baseada no karma, na lei de ação e reação, de causa e efeito. Só muda a nomenclatura. Então, para você, né, que nega situações como essa, o que eu recomendo para você? Você não está errado. Só que eu daria para você o caminho do meio. Entenda o processo e tire vantagem do seu entendimento. Quando nós temos o conhecimento de que o karma está se processando em tudo que a gente faz, até um bom dia bem dado tem um resultado, e até uma cara virada na rua tem um resultado, que vai refletir na nossa vida de um modo ou de outro. Se nessa questão do karma ser por nós entendido, qual é a vantagem que eu tenho em saber me conduzir? Primeiro, o karma é a lei de ação e reação. Bom, se eu sei que tudo que eu faço traz uma reação, por que eu vou fazer coisas ruins? Se eu sei que todo o meu comportamento traz reações, por que eu vou me comportar de maneira negativa?
Se eu sei que todas as minhas escolhas criam o que nós chamamos da minha realidade, por que eu vou escolher algo que vai me prejudicar? É isso que eu quero tratar com vocês no quesito karma. Bom, vamos falar de relacionamento afetivo e karma. Olha bem para vocês entenderem. Toda vez que você escolhe uma pessoa para viver com ela, você está dando um sim, você está fazendo uma escolha. Aquilo é uma ação. O relacionamento em si é a reação da sua atitude. As pessoas se baseiam muito na questão corporal, na questão sexual, na questão da primeira impressão e esquecem que a vivência é algo muito mais complexo. Eu digo e recomendo para as pessoas assim: se você tem que escolher alguém para viver do lado da pessoa, faça uma experimentação. Vocês sabiam que muitos dos erros das pessoas é casar muito cedo? Cedo, não estou dizendo da idade das pessoas, mas com relacionamento muito imaturo. A pessoa deveria morar junto com aquela outra pessoa, para poder entender como é que funciona a cabeça dela, para poder compreender por que você não estaria dando um passo tão largo que depois você vai se arrepender. Quando você assina um papel, quando você faz um compromisso de tamanho poder que é o casamento, para você sair daquilo que não sai mais, você simplesmente averba, né, a questão de separação, você nunca mais será solteiro pela sociedade civil. É algo muito complexo e muitas vezes se faz com relacionamentos muito imaturos. A lei de ação e reação está agindo a todo momento, quando você escolhe uma pessoa, quando você tem filhos, quando você vai trabalhar numa empresa, quando você, por exemplo, nasceu em uma família. Você nasceu em uma família por quê? Por que você nasceu filho do fulano e da fulana de tal? Tudo a lei de ação e reação. Tudo a lei kármica fazendo o equilíbrio. Você é atraído à família que mais condiz com o que você tem que trabalhar, com o que você tem que se aprimorar. Não existe nada errado. Todo ser humano está, respectivamente, no lugar que a ele é o mais apropriado. Não adianta reclamar. É porque a pessoa que fica imbuída no ego, ela só compreende que ela está sendo prejudicada. É o famoso mimimi. É o famoso vitimismo. Eu sou o elo mais fraco. Eu estou sendo prejudicado. Simplesmente, a vida faz assim com essas pessoas. Ela passa nelas como se fosse um rolo compressor. Você vê pessoas destruídas emocionalmente. Por quê? Porque não admitem que tudo que elas vivem é criação dela. Quanto mais você nega a realidade que você vive, mais iludido você é. Temos que cada vez mais nos abrir para o que é real. O que é real? É a vida que se apresenta para nós. Quem cria essa vida? Somos nós. Quem é que regula essa criação? É a lei de causa e efeito. Entendem vocês agora? Quando se diz na mecânica quântica eletromagnetismo, aquilo é a lei de causa e efeito, a lei do karma agindo na sua mais alta expressão. Então, as escolhas que fazemos é a vida que vivemos. O que nós semeamos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Ou seja, não adianta. Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta amizade, você só colhe coisas boas. Nesse sentido, vamos ampliar. Então falamos de karma na questão de relacionamento afetivo, familiar. Você entende que se você nasce em uma família, você tem a lei de ação e reação agindo, né, permanentemente naquele processo. Se você tem um filho e você e o filho têm dilemas, a lei do karma está processando coisas ali que você só vai entender conforme a vida vai passando. Não tem como. É só ampliar os conhecimentos para poder realmente se abrir para algo novo. Olha, ampliando os conhecimentos, você vai entender assim. Se eu tenho um filho que, né, ele nasceu no meu útero, vamos pegar o caso de uma mãe, e quando vai crescendo, eu não gosto dele, eu sinto repulsa com ele. De onde você acha que vem aquele, né, aquele asco, aquele sentimento negativo que muitas vezes faz muitas mães sofrer, faz muitos pais sofrerem, faz muitos filhos sofrerem, porque esse sentimento pode vir de qualquer um dos lados. Aquilo é a lei de ação e reação agindo na sua mais alta expressão também. Por quê? Porque
tudo que foi vivido no passado, muitas vezes não tem como ser escondido, não tem como ser suprimido, porque está no éter primordial daquele ser. E ele consegue enxergar, por mais que ele não identifique, é como se fosse um cachorro que está farejando aquilo que é ruim para ele, e ele não sabe reconhecer, mas ele sabe que aquilo não é bom, e aí vem o sentimento e maltrata. Bom, e nós podemos também falar que essas questões de filhos, né, de pais, de cônjuges que têm ativado em si essas reações negativas depois de uma rememoração parcial, isso tudo é a lei de ação e reação, né, fazendo efeito, e a espiritualidade fica sempre trabalhando para que aquilo não cause estragos, porque tudo é muito bem vigiado. Se vocês entenderem que nós somos muito, muito, muito bem amparados, quantas pessoas não eram para se suicidar e não se suicidam? Bom, e no trabalho? E em questões do trabalho, como é que isso funcionaria? Como é que eu vou ser atraído por uma empresa, né? Que as pessoas é assim. As pessoas acham que os convites de trabalho vêm naturalmente, eles aparecem, né, de acordo com a competência dela. Nada a ver. Tudo que acontece na tua vida tem ligação com a lei de ação e reação. Por isso que eu digo para as pessoas, por que eu fico batendo para as pessoas? Agradeça, perdoe, se reconheça, né, intimamente, melhore esse alto potencial de autoestima seu, porque quando você se transforma, você afeta o karma. Como é que eu mudo o karma? Como é que eu faço o karma trabalhar ao meu favor? Eu vou me sutilizando. Quanto mais pensamentos positivos eu tenho em comparação com os negativos, mais eu me beneficio da questão do karma, ou seja, as repercussões na minha vida serão positivas. É simples. Quando o balanço de tudo que eu faço, né, aqui agora, como pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, como eu trato os outros, como é que eu me comporto, tudo isso quando se soma e eu estou numa escala positiva, o que eu vou construir para amanhã? Algo muito bom. E assim sucessivamente. Um ano bom gera um outro ano bom. Um dia bom gera um outro dia bom. Uma vida boa gera outra vida boa. Entendem vocês a importância de se dedicar nessa vida? Porque na próxima você vai colher os frutos dessa. Todo o processo de aprimoramento ele não se perde. E é aí que nós temos que agradecer a lei de ação e reação, porque tudo é espelhado de maneira igual. Se você é uma pessoa que prejudica as outras, você vai para uma outra vida para ser prejudicado. É inevitável. Mas não funciona da mesma forma, assim, em equilíbrio, como eu disse, matou, vai ser morto. Não é assim. Agora, uma pessoa que em uma vida ruim, ela fez muitas coisas que não favoreceram ela, se ela vem para uma nova vida e se auto-aprimora, se dedica bastante nesses processos novos, ela muda o karma lá de trás agora? Totalmente. Você muda tudo. O vaso chinês, que é o que a gente diz que é o que as pessoas pagam sem ter consciência, ele pode ser pago de maneira mais lenta ou de maneira mais rápida. Quando se tem resistência, ou seja, se nega o processo da espiritualidade, quer se viver uma vida totalmente materialista, quando não se dar valor nas práticas simples, o caminho que se pede é o sofrimento. Não adianta, a vida ela é simples de se viver. Quem complica somos nós. Se eu busco a espiritualidade em tudo que eu faço, a espiritualidade devolve para mim o quê? Um gradiente de energia muito mais favorável. Quem é que conduz esse espelhamento? É o karma. O karma é a expressão de Deus na sua vida, na vida do seu irmão, na vida das empresas, na vida dos planetas, na vida universal. Por quê? Porque é um sentido da vida, um sentido daquilo que eu disse no início. É o carregamento de energia e o descarregamento de energia. Isso acontece atomicamente. Isso acontece nas menores até as maiores partículas manifestadas. Esse processo é o que faz o universo se expandir. Até uma coisa que você faz ruim, até um karma ruim, faz você crescer. Quantas pessoas que são extremamente ruins naquelas psicografias, inclusive Chico Xavier fez psicografias memoráveis. Aí você olha um ser que foi muito maldoso em uma vida e ele, na outra, ele escolheu viver uma vida messiânica, uma vida, né,
Só que eles escolhem, por exemplo, se uma pessoa faz muita maldade, ele nasce num processo, por exemplo, faltando pedaços do corpo, num processo assim extremamente debilitado, para quê? Para que ele possa realmente se sutilizar. Porque não há nada pior do que, por exemplo, você nascer já com uma deficiência muito grave. Aquilo para você é um desafio. E só aceita isso pessoas que estão a fim de evoluírem muito, porque você transmuta muita energia naquilo, porque é uma outorga que só é dado àqueles seres que realmente têm potencial, não é dado a qualquer um. Nós sabemos que a evolução humana ela é algo ininterrupto, mas quando você conhece os caminhos, você olha as pessoas que estão com deficiências, pessoas que nasceram com alguma trauma, alguma coisa negativa, você não intitula aquelas pessoas como ruim. E aí está o ponto melhor na vida, é saber que todo mundo tem potencial. Então, eu vou já entregando para vocês esse conteúdo aí que é maravilhoso. Compreendam sempre que a lei do karma é algo bom em todos os sentidos. A lei do karma é o que dá sentido à criação da vida, é o que dá sentido à manifestação da vida, ou seja, não existe injustiça. Quem planta algo bom, colhe algo bom. Quem planta algo negativo, colhe só coisas ruins. Aprendendo isso, você vai dar valor num bom dia, você vai dar valor de quando pegar uma tarefa, né, no seu trabalho, na sua casa, e desempenhá-la com maior empenho. Você vai dar valor em perdoar mais rápido o outro. Você vai dar valor em receber um material igual esse e dedicar em aprender. Não ficar negando as informações que estão escancaradas para você como real. Então, quanto mais isso se torna, né, real na sua vida, mais a sua vida fica sutil. E quando você se sutiliza, os primeiros resultados que você tem é na sua família. É naqueles que vivem do seu lado que eles falam para você: nossa, mas você tá tão diferente. O que foi que você fez com você? E aí, né, você dá um sorriso e diz: não, não é nada. É muito bom a gente enxergar isso, né? Eu te agradeço já, né, e digo para você, se você tiver alguém que queira receber essas orientações espirituais, passe o contato da pessoa para mim, com a autorização dela, ou envie meu contato para ela. Desde já, muito obrigado, expanda sua consciência e cuidado com as suas escolhas. Um abraço e até a nossa próxima transmissão. Até mais.